Olá a todos! Hoje, eu, Clóvis José Alegre Júnior e Pedro Leonardo Kismola de Lima, ambos estudantes de odontologia da Universidade Federal do Paraná, iremos apresentar para vocês o nosso trabalho sobre mucopolissacaridose do tipo 6. As mucopolissacaridoses são um grupo heterogêneo de doenças de armazenamento, também chamadas de doenças de armazenamento lisossomal, justamente porque, devido a uma deficiência enzimática, muitos mucopolissacarídeos acabam não sendo degradados e catalisados da forma correta, e por causa disso, acabam acumulados dentro do lisossomo. Essa doença apresenta envolvimento multissistêmico, ou seja, acaba afetando vários sistemas do organismo humano, e, no caso da mucopolissacaridose do tipo 6, nós observamos uma deficiência na enzima arilsulfatase B, que gera um acúmulo de sulfato de dermatano no interior do lisossomo. Na fotografia ao lado, nós observamos uma menina portadora de mucopolissacaridose do tipo 6. Essa imagem foi obtida no site G1, que entrevistou a garota e sua mãe. Também foi apontado nessa entrevista que o Rio Grande do Norte, curiosamente, é o terceiro estado com maior prevalência de mucopolissacaridoses no Brasil. Aliás, a deficiência enzimática na enzima arilsulfatase B é ocasionada devido à mutação que o gene codificador dessa enzima, ARSB, sofre no cromossomo 5, braço longo, região 1, banda 3 ou banda 4. Também por via de curiosidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do lisossomo e esse seu papel de degradação dos mucopolissacarídeos. O lisossomo é uma organela celular que degrada partículas. Todavia, ele também atua na reciclagem de componentes celulares envelhecidos, ele faz a defesa contra agentes externos e ele também participa do processo de autofagia. A autofagia é a degradação de componentes celulares que já não são mais úteis ao nosso organismo pelo próprio lisossomo. Os mucopolissacarídeos que estão muito interligados com as mucopolissacaridoses, no caso, são os glicosaminoglicanos, chamados de GAGs, que são açúcares de cadeias longas, uma família de polissacarídeos lineares, polidispersos, eles têm um peso molecular que não é distribuído homogeneamente, são altamente sulfatados e eles acabam exibindo uma variedade de importantes funções biológicas para o nosso corpo. As GAGs que não foram degradadas, devido à deficiência enzimática que foi citada anteriormente, elas se apresentam na urina. Elas são detectadas em testes de triagem. E o principal papel dessas GAGs é manter e apoiar o colágeno, a elastina e a turgidez nos espaços celulares e manter as fibras proteicas em equilíbrio e proporção. O colágeno e a elastina, para quem não lembra, são proteínas ligadas à sustentação e elasticidade dos nossos tecidos. Aqui na figura ao lado, nós temos a anatomia do lisossomo. O lisossomo, então, ele apresenta uma membrana com bicamada lipídica, proteínas de membrana e no seu interior, ele apresenta uma mistura de enzimas hidrolíticas. Essas enzimas, então, são as responsáveis pela degradação dessas partículas e elas atuam, clivam, degradam somente com a presença de água. Agora, adentrando nas características gerais da MPS 6, conforme o artigo que nos foi dado, os pacientes portadores dessa doença, eles apresentam manifestações orais muito específicas, como, por exemplo, distúrbios na erupção dentária, múltiplos dentes inclusos, dentes que não conseguem erupcionar, eles não atingem a posição na arcada dentária dentro do tempo esperado, folículos dentários hiperplásicos. Os folículos são pequenas formações anatômicas em saco, é uma região onde vão se originar os tecidos de suporte. Hiperplásicos, porque existe uma proliferação celular anormal na região. Quando vistos em imagens, eles são semelhantes a cistos dentígeros. Cistos dentígeros são lesões benignas de uma coroa de um dente que ainda não erupcionou. As condições clínicas do paciente, elas precisam ser observadas, porque só assim vai poder se optar por um tratamento cirúrgico ou conservador. E a desordem das mucopolissacaridoses, no geral, em especial da sexta, representa 4 tipos de mucopolissacarídeos, em especial os GAG sulfatos e condroitin sulfato. A estimativa dessa síndrome é de 1 a cada 100 mil bebês. Se trata de uma doença de herança autossômica recessiva e o tempo de vida é bastante reduzido, sendo estipulado entre 2 e 3 décadas de vida. O diagnóstico provisório da MPS 6, ele é feito com um exame de urina. Ali se detectam a presença das glicosaminoglicanas, sendo o dermatansulfato a mais presente. Além disso, se nota a deficiência da enzima N-acetilgalactosamina 4-sulfatase, que é a arilsulfatase B, e um diagnóstico pré-natal ele é possível devido à evolução nos estudos das mucopolissacaridoses e as deficiências enzimáticas que estão entrelaçadas com essas doenças. Aprofundando um pouco sobre o diagnóstico pré-natal da MPS
MPS6, ele é feito por uma cultura de células do líquido amniótico, que é o líquido que envolve o embrião, e ali se observa as enzimas específicas deficientes no início da gravidez. Os pacientes portadores de MPS6 apresentam baixa estatura, alterações cardiovasculares e pulmonares, e é possível que haja presença de retardo mental, o que dá a essa síndrome um quadro bastante singular. Em radiografias, nós podemos observar célula túrcica, que seria uma pequena fosseta em forma de J, defeitos no desenvolvimento do corpo vertebral, alongamentos na costela e achatamento na porção proximal de ossos longos. Também, esses pacientes apresentam face sindrômica com macrocefalia, bulbo frontal proeminente, cabelo incomum, embaçamento das córneas, hipertelorismo, bochechas proeminentes, lábios espessados e filtro labial achatado. Já se foi dito que os pacientes dessa síndrome podem apresentar erupção dental atrasada. Todavia, também podem apresentar inclusão de dentes permanentes e hiperplasia dos folículos dentais, justamente porque vários dentes podem estar associados a um único folículo, dando uma imagem radiográfica num estilo roseta, com a erupção destes dentes na cavidade do folículo, o que é muito comum em casos de MPS6. Não se sabe muito bem qual é o agente causal das inclusões dentais, mas se sabe que a erupção dentária ela depende de enzimas ativas na parede do folículo, e por causa disso, cria-se uma teoria, portanto, de que possa existir uma deficiência enzimática no folículo e nos tecidos vizinhos e que por causa disso aconteça uma erupção falha. Foi-se identificado que há uma grande quantidade de mucopolissacarídeos nos folículos espessados. Quanto ao diagnóstico diferencial de MPS6, ele deve ser feito entre a síndrome de Gorlin, devido à presença de várias lesões de aspecto cístico nos maxilares, desostose cleidocraniana, que seria a malformação congênita de um osso, e pelo achado de vários dentes permanentes e supranumerários inclusos nos ossos alveolares. A inclusão múltipla em roseta, aliás, ela é um indicador de MPS6, e quando nós falamos das manifestações bucais presentes na mucopolissacaridose do tipo 6, existem dois tratamentos possíveis: a exposição cirúrgica dos dentes inclusos e tracionamento ortodôntico, ou a exodontia com enucleação de folículos. Agora, aprofundando um pouco no fato de ser uma herança autossômica recessiva que caracteriza a mucopolissacaridose do tipo 6, o que nós podemos levantar sobre isso, também considerando esse esquema que nós colocamos aqui? É uma herança advinda de um cromossomo autossômico. Os pais, eles são heterozigotos para o gene deletério, então eles têm fenótipo normal, porque, em resumo, é na homozigose que o gene deletério vai ser expressado, que se expressará o fenótipo da doença. Caso o pai e a mãe, que são portadores desse gene, só que heterozigotos, se reproduzam, há 25% de chances de se nascer um filho ou uma filha afetado. Afeta-se tanto homens quanto mulheres. Aliás, sem transmissão vertical na herança autossômica recessiva. Agora, eu vou falar sobre o relato de caso clínico. O paciente era um garoto de 12 anos, com 17,8 quilos, portador de mucopolissacaridose tipo 6. Ele possuía o fenótipo característico da doença, como baixa estatura, no caso ele tinha 99,5 centímetros, macrocefalia, embaçamento das córneas, hipertelorismo, que é o afastamento dos olhos, além de bulbo frontal proeminente, cabelo com implantação baixa, nariz em sela, que é quando a ponta do nariz é achatada, entre outras características. Ele foi acompanhado de sua mãe até a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, se queixando da ausência de alguns dentes e tumefação gengival. Foi efetuado um exame intraoral que apontou áreas desdentadas, tumefação gengival, diastemas generalizados e mordida aberta. Na radiografia panorâmica, percebeu-se vários dentes inclusos e a maioria dos irrompidos estavam drasticamente deslocados de sua área normal de posicionamento, além de anomalias ósseas, como o aplainamento dos côndilos mandibulares. O paciente possuía algumas patologias associadas à sua síndrome, como a cifose tóraco-lombar e deformidades ósseas múltiplas, ceratopatia, que é um problema na córnea, evoluindo para cegueira, deficiência motora da audição e da fala, insuficiência cardíaca, esplenomegalia, que é o aumento do baço, infecção viral recorrente de vias aéreas superiores e insuficiência pulmonar progressiva. Então optaram por não efetuar cirurgia no paciente, por conta do elevado risco, e foi decidido o acompanhamento dele na clínica a cada 6 meses. A mucopolissacaridose 6 apresenta alterações orais pouco estudadas, mas normalmente são atraso
na erupção, inclusões dentais múltiplas e folículos hiperplásicos, e até hipoplasia óssea, que podem provocar o desenvolvimento de complicações neurais, ortodônticas ou periodontais, ou ainda a formação de tumores. Dessa forma, o tratamento mais indicado é a remoção cirúrgica dos dentes e das lesões, mas com a condição de saúde variável dos pacientes, pode ser necessário optar somente pelo acompanhamento clínico para tratar somente possíveis complicações, que foi o que aconteceu com o paciente do relato de caso. Agora eu vou deixar aqui um outro relato de um garoto que é youtuber, portador da mucopolissacaridose tipo 6, que é o Caio Andrade Money. Galera, a minha doença chama mucopolissacaridose. É um esquisito e tem 6 tipos. E eu tô aqui, ó, tô na 6. Quando você nasce, você tem 75% de eu não ter, porque existe um erro aqui no metabolismo da gente. Aí ocorre a nossa doença, quer dizer, a minha. E meu pai e minha mãe têm esses %. Eu era muito chance mesmo de pegar. Só que minha mãe não sabia, nem conhecia essa doença, então nasci. Aí o meu irmão, já que eu já tinha doença, a gente pensou, será que ele vai vir ou não? O médico disse, de 5 chances, de uma meu irmão ter e as outras 4 é de ele não ter. Aí eu fiquei um pouco, né, que alívio, mas infelizmente, só que eu faço um tratamento para a doença não ficar feia. Tratamento que eu faço toda segunda, as enfermeiras pegam uma injeção, deixa eu aparecer no braço. Como que é ter a doença? Bom, gente, ter a doença hoje, né? A gente tem dores musculares. O que dores musculares? Dor no ombro, dor na perna, dor na barriga, dor de cabeça. Vocês têm ideia? Eu não consigo nem no supermercado, ali na esquina de a pé. Se eu chegar aqui depois, eu durmo de tão cansado. Dor de cabeça, só põe esse óculos, você tá com dor de cabeça aqui, ó. Mas muita gente me fala que, cara, eu sinto os mucopolissacaridorianos, você é uns que tá mais bem, né? Você pode andar, você pode falar, você pode, né, enxergar. Então eu tinha 3 amigos meus que tinham essa doença e eram de outras cidades. Os 3 era igual eu. Um dia eles ficaram ceguinhos, ó, no meu olho, ó, dedo na boca, porque eles não comiam, eles não andavam, não faziam a outra amiga minha, desses 3, também fazia nada. Tinha outra que era, o único problema dela, da doença, é que ela era menor que eu. Sabe onde que eles são hoje? Ah, meu querido, tô no céu. Aí a gente começa a pensar, né? Ah, eu sou o próximo. Aí eu fico assim meio culpado, porque sou o único que tá vivo, tá falando, tá comendo, tá enxergando, tá coisando tudo. E agora? O que nós faz? Ah, cara, vamos fechar o vídeo. É mesmo. Então, muito obrigado a todos. Assim encerra o nosso trabalho sobre mucopolissacaridose tipo 6.